Amém? Quem pode se assentar, se assenta. É difícil, né? Parar a presença. E não estamos parando, estamos continuando andando nela. Mas o Espírito de Deus, Ele está pairando em nós. Amém, queridos? Eu tenho me alegrado muito naquilo que Jesus tem feito. Suas promessas têm sido cumpridas sobre as nossas vidas. E é notório o que Deus tem feito neste lugar. Deus tem tratado o nosso coração, Deus tem cuidado, tem tido um zelo, um carinho. E o motivo de estarmos de pé, o motivo de estarmos aqui andando, é porque Teu Espírito está em nós, nos fortalecendo e nos capacitando todos os dias. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre fé. E muitas vezes nós temos uma maneira de pensar de fé, sobre fé, que ela não se torna uma fé eficaz, porque muitas vezes nós entendemos que tendo fé uma vez, nós vivemos, experimentamos de Deus, vivemos sonhos de Deus e está tudo certo. Mas a fé, ela é algo que ela precisa ser exercitada. Então, no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, Paulo, ele instrui o jovem Timóteo a viver uma maneira de fé, que não é uma fé passiva. Uma fé passiva é algo que, na maioria dos casos nossos, nós cremos em Deus. E tudo bem. Nós sabemos que o Espírito de Deus está neste lugar, e tudo bem. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela está cheia de promessas, e essa fé é uma fé passiva, é uma fé que concorda com aquilo que Deus diz que é. Mas nós precisamos ter uma fé ativa, não passiva. Uma fé que eu quero dar um nome meio estranho, mas que é uma fé agressiva, uma fé que enfrenta, uma fé que luta, uma fé que combate o bom combate. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, Paulo diz para Timóteo: milita a boa milícia da fé. Em outras palavras, ele está falando, lute a boa luta da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Paulo nos chama a combater um bom combate. Querido, nós estamos em combate, em guerra. E esta guerra, ela é, de que maneira que nós lutamos? Com a fé. É o combate da fé. Então, a vida cristã, ela não é apenas contemplar os milagres. Nós vivemos milagres maravilhosos nesses últimos dias. Nós vivemos coisas sobrenaturais. Ótimo, glória a Deus. Mas a vida cristã, ela se resume em defender o nosso coração daquilo que Deus prometeu para nós. Então, o combate da fé é defender as promessas que Deus colocou sobre a nossa vida. Tomar posse da vida eterna não é apenas esperar o dia da nossa morte, mas é viver aquilo que Cristo já nos deu na eternidade hoje. Então, tomar posse da vida eterna não é apenas esperar o céu depois da morte, mas viver hoje como se estivesse no céu. Então, o combate da fé, querido, gera maturidade em nossas vidas, gera resiliência, resistência, perseverança. Por isso, todos os dias nós precisamos exercitar os músculos da fé. E geralmente nós vivemos fé quando as coisas saem do nosso controle, quando precisamos de milagres que o homem não consegue fazer. Porém, a fé, ela é para ser usada na vida ordinária, no dia a dia, na nossa caminhada, nas coisas comuns da vida.
nós precisamos andar em fé. Então, cada luta que nós temos vão fortalecer os nossos músculos espirituais, assim como um atleta que só cresce treinando com resistência, com persistência. Então, o cristão, ele também precisa crescer dessa maneira. Sabe, eu fazem 7 meses que eu estou treinando jiu-jitsu. É algo do tipo do meu coração que não fazia muito sentido. Eu sou uma pessoa de amor, eu vou fazer luta e eu querer machucar alguém, e essas coisas não cabia muito dentro de mim. Mas na verdade Deus está me ensinando que eu preciso crescer. E muitas vezes nós não entramos em batalhas de fé com medo da derrota. E eu fico assim, às vezes no jiu-jitsu, eu estou lá e eu vou lutar com alguém que eu não conheço na academia, e eu fico assim, não, mas essa pessoa pode vencer, ela pode ganhar de mim, e não tem problema isso, mas dentro do meu coração tem. Então eu prefiro essas coisas, eu prefiro evitar, eu prefiro lutar com quem gosta de mim, com quem me conhece. Por quê? Porque não tem problema essa pessoa vencer. Mas amados, quantas vezes desafios na nossa vida que parecem que nós não temos a convicção, a certeza de vencer, e por causa que não temos a certeza, não queremos expor ao medo de perder, de não conseguir. E na fé nossa é da mesma forma. Muitas vezes nós deixamos de combater o bom combate da fé, simplesmente porque temos uma dúvida dentro do nosso coração, uma incerteza do tipo, e se não der certo, e se eu me envergonhar, e se não acontecer, e se eu colocar a esperança nisso, e nada mudar. Por isso nós precisamos encarar o medo, encarar esses sentimentos, e entrar no jogo, e deixar, através das lutas, através do combate da fé, Deus nos tornar mais resilientes, mais fortes, mais vivos na fé, com uma fé ativa, não uma fé passiva. Como disse, nós estamos vendo milagres, estamos ouvindo palavras que inflamam o nosso coração, nos enchem de alegria, sabe, trazendo esperança. Quantos de nós aqui não estamos cheios de esperança nesses últimos dias do que Deus ministrou no nosso coração? Quantos de nós que não estávamos enxergando o reino de Deus, o evangelho de Deus estava meio que obscuro, e de repente a luz do Senhor nos alcançou, e tipo a gente olhou para isso e falou, uau, isso é real, nós podemos viver esses sonhos, nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós. Quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas ao mesmo tempo que nós vemos esse cenário maravilhoso, existe um cenário real, existe um cenário, sabe, que diz ao contrário de tudo isso. Você volta para a tua casa, talvez o teu esposo não está lá, você olha para as tuas finanças, as coisas não estão mudando, você olha para os sentimentos dentro de você, e ainda eles trazem peso, e aí a gente fica agora, com que parte disso? Com a esperança, com o milagre, com aquilo que queima dentro do meu coração, ou com cenários de ruínas que nos perseguem, que permeiam a incerteza do amanhã. E é aqui que a gente começa, ou nós combatemos o combate da fé, ou nós se entregamos às ruínas, e elas começam a tomar lugar no nosso coração. Aí a esperança, o milagre, por mais que são reais e verdadeiros, eles começam a perder a sua força dentro de nós. Aleluia. A pergunta é, como continuar crendo quando o cenário que nós vivemos, a realidade, não combina com as promessas de Deus? Como continuar, sabe, tendo força para você estar aqui, para você sorrir, para você dizer, eu creio no Deus das promessas, quando o cenário é contrário, né? E eu quero falar hoje
sobre isso, combate o bom combate, amado. Há uma guerra, onde Deus está nos ensinando e nos forjando todos os dias. Então o primeiro passo é aonde lutamos pela fé. Aonde nós lutamos pela fé. A luta não é contra as pessoas. Vamos deixar isso bem claro. Nem contra a carne, nem contra sangue. Efésios, capítulo 6, verso 10, vai relatar sobre essa questão. Mas geralmente as guerras vêm das pessoas, vêm das circunstâncias. Mas a luta é contra aquilo, amado, que tenta roubar a fé dentro de nós. A nossa luta é contra todo sentimento que vem de fora tirar a fé que está dentro de nós. Você precisa entender isso. Então, com quem que é a sua luta? Não é com fulano, não é com dinheiro, não é com a saúde, mas é com aquilo que dentro do teu coração está dizendo: olha, isso não vai dar certo. Olha, isso não é verdadeiro, as coisas não vão mudar desse jeito. A nossa luta é contra essas vozes, é contra essa realidade que é externa, que quer dizer contrário à realidade da palavra de Deus. E aonde acontece essa luta? Primeiro, na mente e no nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Paulo, ele nos aconselha, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha a palavra: você precisa combater todos os pensamentos, todos os conselhos, tudo que está querendo estar acima do conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha o combate. Sabe, quando pensamentos de dúvidas tentam nos sufocar a confiança, é aqui que nós começamos a posicionar o nosso coração. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho ministrado muito sobre isso. E percebo que muitas vezes, quando converso com as pessoas, elas não mostram que estão preocupadas com essas lutas. Porque muitas vezes parece loucura. Você tem sentimentos dentro de você que dizem que não vai conseguir, que dizem que é melhor você acostumar com isso e viver para sempre com isso, do que você se posicionar e dizer: não, o Senhor tem promessas para mim. E sentimento, deixa eu dizer algo para você: você não é verdadeiro em minha vida, porque a palavra de Deus é verdadeira em minha vida. Então, combater o combate da fé, querido, não é você ir lutar com alguém, não é você pagar o preço de alguma coisa, mas é você lutar contra todo aquilo que é dúvida dentro do teu coração em relação às coisas que Deus tem falado para você. Sabe, a todo momento nós estamos concordando com o que o mundo está falando da gente, e não concordamos com aquilo que Deus fala da gente. Como assim, AP? É só você começar a acordar de mau humor. Aí você fala: ixi, hoje o dia não vai estar bom. Olha você confessando. Olha o que está saindo de você. Por que o dia não está bom? Ah, porque eu já acordei desse jeito, eu tenho uma memória. Eu tenho pensamentos passados, eu tenho emoções no meu passado, que quando eu acordo desse jeito, vai dar ruim o dia inteiro. Cadê o combate? Cadê? Pera aí! Existe um Deus de promessas na minha vida, que disse que mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei nesse Deus, ainda assim eu esperarei nesse Deus. E isso começa agora a lutar. Amado, a fé é uma luta, e nós precisamos entrar nessa guerra. Outro lugar de luta, aonde nós lutamos, é no meio das promessas. Geralmente,
Deus fala que irá fazer coisas para nós, Deus promete coisas. E quando nós estamos observando as coisas, sentimentos de que, mas pode acontecer algo de errado, permeiam o nosso coração. Sentimentos de que, tudo bem, eu estou vendo, está dando certo, mas ainda eu só vou acreditar quando aquilo estiver na minha mão. Jesus disse para Tomé: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Quando o povo de Deus recebeu uma promessa de ter uma terra, o Senhor falou para eles: vão espiar a terra, vão olhar. E eles foram e viram que a terra era boa, e viram que a terra manava leite, mel, tudo que produzia era abundante. Mas eles viram também gigantes, eles viram dificuldades. E dos 12, queridos, só 2 combateu o bom combate, só 2 posicionou o coração no lugar certo. Quantas vezes você está diante da promessa, você está vendo o milagre, você está pisando na terra, mas porque existem gigantes, porque existem desafios, porque existem sentimentos que ainda estão gritando dentro de você, você começa a murmurar, você começa a deixar teu coração desfalecer, você começa a deixar a incredulidade, a dúvida, a incerteza dominar teu coração. E é aqui esses pontos que o Senhor está falando: ei, você precisa combater. Olha, Números 13:30, Caleb, então ele ouvindo isso, o povo todo reclamando, dizendo que não ia dar certo, ele levanta a voz dizendo assim: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la e a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ei, amado, quando o gigante se levanta contra a tua vida, quando as incertezas começam a rodear teu coração, você precisa se animar, você precisa levantar sua voz, você precisa declarar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Esse é o combate da fé. Porque senão, amado, eu sei que você acredita, mas é uma fé passiva, não é uma fé viva. Outro ponto que nós precisamos lutar pela fé. Aonde então lutamos pela fé? Na mente e no coração, no meio das promessas e na vida comum, queridos. A gente esquece de lutar pela fé na vida comum. Sabe, lutamos no nosso cotidiano. Como? Quando o dinheiro falta, eu continuo crendo que não está faltando. Quando a doença bate na porta, eu continuo crendo que Deus é aquele que cura. Quando a família, sabe, parece estar destruída, mais distante de Deus, eu continuo crendo que a minha família serve o Senhor. Sabe, assim como Israel, à beira de Canaã, nós precisamos decidir: vamos olhar para os gigantes ou para as promessas? Amado, enquanto nós estivermos nessa terra, os gigantes sempre existirão. E esse não é o problema. Nunca foi o problema. O problema não é ter as dificuldades. O problema é eu olhar para quem é maior do que qualquer dificuldade.
O problema é olhar para quem está comigo. Quem é comigo? Quem me ama? Quem me chamou para isso? Quem me deu essas promessas? O que acontece agora? Talvez você diga assim: eu sei que foi Deus. Eu sei que Deus é o Deus do impossível. Eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas apenas no fundo do meu coração, com muita sinceridade, eu acho que eu errei muito com Deus. A culpa é minha, Pê. Foram as minhas falhas e eu mereço isso. Eu plantei errado. Eu não estudei quando tinha que estudar. Eu não me calei quando eu tinha que me calar. Eu não me cuidei quando eu tinha que me cuidar. Amado, em nenhum momento as promessas de Deus estão baseadas naquilo que você fez para merecer. Mas elas estão apontadas e baseadas na palavra de Deus, que Ele escolheu dá-las a nós. Então, o que eu estou dizendo aqui, nós não podemos olhar para aquilo que nós merecemos para ter, porque nunca iremos ter mérito para ter. É pelo amor do Pai, por nós. Então você precisa corrigir isso no teu coração. Você precisa parar de pensar com orgulho, porque isso é orgulho e altivez. Você está dizendo para Deus: Deus, eu sou tão orgulhoso e orgulhosa, que eu não aceito o teu perdão. Eu não aceito ser merecedor de receber essa graça, essa bondade. Então eu rejeito, Deus, a sua vontade. É só uma questão de posição, amado, de pensamento, dizer: não, Jesus, obrigado. Porque mesmo eu não merecendo, o Senhor escolheu me coroar e me abençoar. Aqui você começa a eliminar o ponto da dúvida, amado. E você começa a experimentar e viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, aonde nós lutamos pela fé? Na nossa mente, no nosso coração, no meio das promessas e na vida comum, no dia a dia. Quando então nós precisamos lutar pela fé? Quando? Romanos capítulo 4, verso 20. Fala de Abraão, do processo que ele passou para alcançar a fé. Mas olha só como diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então Abraão, ele esperou anos para ver a promessa. Então, quando nós precisamos lutar? Quando a promessa parece distante. E como lutamos? Não deixando a dúvida. Não é porque está demorando que Deus não vai fazer. Não é porque não aconteceu ainda que Deus esqueceu de você. Mas quais são os pensamentos que rodeiam? Não, presta atenção. Não vai dar mais certo. Não funciona mais. Você perdeu o time. É aqui que eu posiciono meu coração em luta. Obrigado, Jesus. Dando glória a Deus, porque Tu conheces todas as coisas. O Senhor não falha, a Tua palavra é verdadeira. O Senhor não nos engana, o Senhor não brinca com os nossos sentimentos. O Senhor disse que vai fazer, o Senhor vai fazer. Então, quando parece distante, amado, é momento de você posicionar o combate. É momento de você começar a combater. Porque amado, porque o medo está entrando, a incerteza está querendo alcançar teu coração, a dúvida está querendo tomar lugar. E quando isso toma lugar, a sua fé fica passiva. É aí que você desiste.
é aí que você concorda com o que está errado. E nós não podemos concordar com aquilo que não é promessa de Deus na nossa vida. Deus promete e cumpre aquilo que faz. Amém? Quando nós precisamos lutar, quando há oposição, sabe, amado, o combate da fé vai levantar oposição contra você. Pessoas vão dizer para você que você está louco, as circunstâncias vão dizer que você está louco, situações vão dizer, não, para com isso, não é isso. Olha aqui, escuta, Neemias capítulo 4, verso 17, diz que Neemias foi construir os muros de Jerusalém. Amado, há uma construção para ser feita. O Senhor está construindo um novo homem em nós, nascido em Cristo Jesus. E ao redor da gente, circunstâncias e tudo, querem impedir essa construção. Querem entulhar os nossos poços. Querem paralisar os sonhos. Porque isso é estratégia do inimigo. Mas o Senhor, Ele nos ensina como Neemias fazia. Então, quando há oposição, nós precisamos combater. Diz assim o texto: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, olha só, todos trabalhando, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra mão tinha armas. Em outras palavras, Neemias lutou contra os zombadores enquanto construía. O que Deus está falando? Então você está lutando pela família, certo? Obrigado, Jesus, porque minha família é tua. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem promessa sobre a minha casa. Aí os zombadores, promessa, olha onde está teu marido, olha onde está teu filho. Os zombadores. E aí o que você faz? Você para de fazer a obra. Você entra no jogo dos zombadores. Você vai lá, briga com o teu marido. Você vai lá e acaba de humilhar seu filho. Faz um monte de coisa. Você entrou na... Mas se você... O que o Senhor falou ali? Que eles continuavam fazendo a obra. Eu continuo tratando meu marido bem. Eu continuo tratando meus filhos bem. Como o Senhor gostaria que eu tratasse. Com uma mão eu faço a obra. Com a outra mão eu uso a espada. Espírito maligno que está possuindo a minha família, demônios que estão atormentando as minhas promessas, em nome de Jesus não tem poder. Eu oro, eu luto, eu uso a palavra de Deus em meu favor. Então, enquanto estamos sendo hostilizados, enquanto estamos tendo oposições, nós precisamos continuar fazendo o que é certo, crendo, andando, acreditando, permitindo que a esperança esteja no nosso coração, mas ao mesmo tempo contra todos os pensamentos, dizendo não é verdade, eu não aceito isso na minha vida, porque tem promessa sobre a minha casa. Aleluia. Quando precisamos lutar? Quando a alma desanima, querido. A nossa alma desanima. Salmo 42, Davi, ele fala sobre isso. No verso 11 ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Haverá dias, amado, que nossa alma estará desanimada. Porque a nossa alma está conectada com a realidade dessa terra. A nossa alma enxerga pelos olhos as coisas negativas. A nossa alma pelos olhos começa a conjecturar pensamentos negativos. E a gente fica aqui só na imaginação ruim. É esse momento que você deve gritar para a tua alma: ei, alma! Ei, fulano! Você esqueceu que Deus falou com você? Você esqueceu das promessas de Deus? Mas não adianta você fazer assim, ó. Por que está abatido a minha alma? Tem que ser mais forte do que a alma batida. Tem que ser mais expressivo do que o sentimento que vem contrário.
Lembra? A lei da física, da mesma forma que você é tocado, você toca. Se você abaixar a tua guarda, querido, você vai ficar abatido. Combater o bom combate é expressar no mesmo sentimento, na mesma emoção, na mesma energia. Então, alma, você quer ficar abatida hoje? Hoje é o dia que eu vou me arrumar. Hoje é o dia que eu vou me vestir, ficar bonito. Eu vou olhar para o espelho e eu vou ficar feliz. Hoje é o dia que eu vou mais trabalhar. Hoje é o dia que eu vou mais glorificar a Deus. Hoje é o dia, alma, que você está arrumada comigo. Isso é combater o bom combate. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos ensinar. Outro momento que nós devemos combater, quando tudo parece comum demais. Você começou a perceber que a vida cristã começou a ficar muito comum. Amado, você precisa combater, porque a vida cristã não é comum, não. Não é concordância com tudo que está vivendo nessa terra aqui, não dá certo. Então, até nos momentos mais simples da vida cristã, né, no dia a dia, nós precisamos lutar. Porque lutar pela fé não é só em dias de guerra espiritual, mas é também em dias de contas a pagar, sabe, de decisões para tomar, de conversas que temos que ter no dia a dia com as pessoas, da família, de noites mal dormidas, sabe, é o dia a dia. Então é uma vida todos os dias combatendo o bom combate. Posso ouvir um amém? Tudo bem. Eu fico imaginando, por exemplo, quais as promessas que Deus tem então para a gente combater o combate da fé? Porque é legal a gente falar de promessas e cada um aqui tem sonhos diferentes, tem problemas diferentes, tem situações diferentes. Mas todas elas se encaixam nas promessas de Deus. Por exemplo, uma promessa que Deus tem para a nossa vida, tá? Essas são as áreas que nós temos que lutar para crer e viver, tá? Salmos 23, verso 1, começa bem claro, todo mundo sabe esse versículo, diz: o Senhor é quem? O Senhor é quem? E nada me faltará. Na sua vida, nada faltará. O Senhor é o Deus da provisão. Está tendo falta, querido? Vamos combater. Não é se acostumar. Não é dizer isso é normal. Não é normal. Então a luta é qual? Como que nós lutamos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, porque quando há falta, há o que? Ansiedade. Quando há falta, principalmente financeira, a maioria de nós se tornamos ansiosos e não conseguimos tirar o nosso pensamento do problema financeiro. Seja até um prato de comida que você tem em jantar nessa noite. O que eu vou fazer para que isso aconteça? A luta é não deixar isso dominar teu coração. Como, AP? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o dono da casa batendo no portão do aluguel. Eu tenho um banco, uma instituição financeira querendo tomar o meu carro, querendo tomar a casa, porque eu não conseguia assumir meus compromissos. Como, AP? Amado, aqui é o combate da fé. O meu Deus continua sendo Deus do impossível, não importa qual seja a situação. Jairo foi até Jesus e falou: Jesus, eu preciso que o Senhor cure minha filha. Jesus falou: vamos lá. No meio do caminho, no meio do processo,
houve situações, houve dificuldades, mas Jesus se deixou de ir? Não. Sabe o que aconteceu? Não deu tempo, queridos. A filha de Jairo morreu. Sabe, você está preocupado em não dar tempo? A filha de Jairo morreu. E os homens chegaram para Jairo e falaram assim: para de incomodar o mestre. Ou seja, aceite a morte, aceite a perca, aceite tudo aquilo que é comum. Você está igual a todo mundo. Mas sabe o que Jesus falou para Jairo? Não temas, crê somente. Ou em outras palavras, não deixe a ansiedade dominar teu coração. Só confie, porque eu sou Deus. Eu sou aquele que abro. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. Eu sou Deus. Então, se Deus é o Deus da provisão, eu preciso confiar que Ele é a minha fonte, não o teu salário, não o que entra na tua conta, não o que você tem nas suas mãos, amado. Esse é o combate da fé. Sabe por que as pessoas não vivem? Porque elas aceitam a derrota. Elas não querem lutar. Eu falei isso no começo. É mais fácil você olhar para a tua despensa, para as tuas contas e concordar com toda a dificuldade, pobreza e escassez, do que você falar assim: não, eu vou provar do amor do meu Deus e da provisão dele. É mais fácil você aceitar, sabe por quê? Você tem medo de perder. Todos nós temos medo de perder. Agora a pergunta é, querido, perdeu o quê? Que você já perdeu. O que eu quero é tomar posse do que Deus colocou sobre as nossas vidas. É lutar naquilo que Ele está colocando dentro do nosso coração. Ele disse que Ele é o provedor. Ele disse que não vai deixar faltar. Ele disse: não fui eu, não foi ninguém que falou, me dá isso, vamos trocar. Ele. E amado, a Bíblia fala que se o Espírito de Deus habita em nós, toda a sua palavra é verdade. Então a única prova que você precisa, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Deus é real. Isso enche a gente de alegria. Ele é real, Ele está aqui. Ele testifica essa palavra dentro de nós. Mas existe o combate, querido. Outra promessa de Deus sobre a nossa vida: saúde e cura. É promessa sobre nós. Êxodo 15, 26, no finalzinho ele diz assim: eu sou o Senhor que te cura, que te sara. O nome dele é Rafá, Jireh. Yahvé, Rafá, o Deus que cura. Jesus, Ele veio curar todos. Ele deu o dom para nós curarmos todos. E qual é o combate? Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele sofreu para que você fosse curado. Aceitar a doença em você, querido, é não acreditar no poder da cruz, ou duvidar. Então a luta é o quê? Continuar crendo em meio à dor, mesmo com dor. Eu estou curado. Gente, eu já venci várias dores no meu corpo dessa forma. Quantas vezes eu mancando, tá com dor? Não, estou bem, em nome de Jesus. Porque Jesus já me curou. Ah, mas isso não é negligenciar, não, amado. Isso é combater o combate da fé. A luta então é continuar crendo em meio à dor ou usar os diagnósticos difíceis que os médicos dão. A fé é viver em oração e descanso na promessa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me curou. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus que cura.
E eu fui curado pelas tuas mãos, pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Eu começo a combater, eu começo a declarar essas palavras. Até que essas palavras entrem no meu coração e mudem todo sentimento de medo, dúvida e incerteza. Esse é o combate da fé. Outra promessa, família. Atos capítulo 16, verso 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus, amados. Então a luta não é desistir de quem parece estar distante, não está nem aí na sua família, sabe, de Deus. A luta é não desistir. E a fé vai plantando semente com lágrimas, crendo na colheita, vai orando, vai sendo bênção, vai sendo exemplo. Seja o evangelho, seja uma carta viva na tua casa. É o combate. Com certeza o Senhor vai entrar na tua casa através de você. Mas geralmente a gente desiste. A gente não luta. A gente faz tudo o contrário. Porque fazemos segundo o padrão humano. Esse aí não quer nada com Deus. Não, amados. Sabe por quem Jesus morreu? Por todos. Sabe quem Jesus amou? Todos. Outra promessa de Deus, vitória sobre o pecado. O pecado, Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Sabe, amado, você que está preso nas tentações diárias da sua vida. A luta é você lutar contra elas, é você dizer: eu não preciso mais disso, eu sou livre disso. A fé, o que é? É depender do Espírito Santo e não da sua força própria. Para de querer inventar jeito, vai sempre no Senhor, vai sempre no Espírito de Deus. Senhor, o que eu faço? Senhor, me ajuda. Senhor, eu clamo a Ti. Antes de pôr a mão no pecado, você vai ver que Ele não tem mais poder sobre a tua vida. Outra promessa de Deus para a nossa vida é a paz interior. Filipenses 4:7, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A luta é não ceder à ansiedade e o medo, à inquietação. Sabe, essas coisas não podem ter mais lugar no nosso coração. Você precisa ficar zen, querido, em Jesus. O seu descanso é Jesus. O seu descanso é porque Ele está falando aqui: Senhor, a Tua paz vai guardar o meu coração. Obrigado, Senhor, porque eu posso descansar em Ti. Amado, de verdade, parece loucura, né, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou falando aqui. Como no meio da guerra você vai falar isso? Senhor, eu tenho paz, a minha paz está em Ti. E aí você abre o olho, a guerra está lá. Aí você pede de novo: Senhor, eu tenho paz, a minha paz está em Ti. Aí você fala assim: não, isso aqui é louco, não está dando certo. Aí sabe o que você faz? Na sua loucura, que não está dando certo, você fala assim: realmente, a minha vida está um caos, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está acabada, a minha vida está arruinada. Cara, mais louco é você que quer acreditar na ruindade. Então, de loucura em loucura, fica com o que é de Deus, né? Fica com o que é de Deus, já que você é louco mesmo. O Espírito nos testifica dessa verdade. O Senhor nos deu vida, e vida em abundância. Sabe, a cruz, todo o processo de Jesus não foi só para que você sente um arrepiozinho, querido. Não foi só para você não ir para o inferno. Foi para você viver todas as promessas de Deus. Então, se o Espírito Santo habita em você, você precisa, com essa habitação que está em você do Espírito de Deus, começar a declarar isso. Sabia que o diabo tem medo de você acreditar nisso? Porque ele não vai poder te segurar. Nada nessa terra vai poder impedir você.
Mais uma promessa de Deus. Direção para a vida. Salmos 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Sabe, a luta é quando nós não sabemos o que decidir, o que fazer. A fé é o que? É confiar que Deus guia até nas escolhas mais simples da nossa vida. Os meus passos são guiados pelo Espírito de Deus. Então, como lutar a boa batalha da fé? Firmando na palavra. Se nós não tivermos a palavra como um firmamento, Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não firmarmos o nosso coração na palavra, nós não vamos lutar a boa batalha. Então, como é que luta a boa batalha? A justa batalha é ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso ouvir. Comece a escrever, tenha um livro, escreva palavras, versículos que fortalecem você, que são usados na situação que você está vivendo, na tua história, na tua vida. Escreva as promessas que Deus tem sobre a situação sua, e coloque ao contrário daqui, mas você vai colocar o que Deus está prometendo. Então seu sentimento é de vazio, é de estar solitária, é de não ter uma pessoa, é de uma preocupação do amanhã. Você vai procurar um versículo que diz sobre isso. A promessa de Deus. Para quem está solteiro, o Senhor falou assim, para Adão: farei, não é bom que você vive só. Amém? Deus está falando, não é bom que eu viva só. A vontade dele é que eu tenha alguém que me ame, alguém que me honre, alguém que cuide de mim. Não é verdade? Não é verdade? Por isso eu não aceito sentimento. Eu aprendo a descansar no Senhor. Por que você acha que Ele deixou a palavra dele, amado? Por que você acha que na armadura de Deus, lá em Efésios, a espada é a sua palavra? A arma de ataque, a única arma de ataque. A única forma de nós atacarmos os nossos inimigos, as outras armas são tudo armas de defesa. A única arma de ataque é a palavra. Se nós não usarmos a palavra para atacar os pensamentos inúteis, nós vamos ser vencidos. Combata o bom combate. Como lutar? Declarando a promessa, Hebreus 10:23. Diz assim: retenhamos firme a confissão. O quê? A confissão da nossa esperança. Olha o que a Bíblia está falando. Pastor, o senhor fica falando isso, mas não está na Bíblia. Então, para você, ô espertinho, deixa eu dizer algo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. O que é a nossa esperança? E nós temos, confessar é pensar? Ele está falando, mantenhamos firmes os nossos pensamentos. Está falando, a confissão, porque é fiel quem prometeu. Colossenses 4:2. Como que eu combato, pastor? Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Nós devemos orar. Oração é um combate. E orando, nunca deixe de orar sem ação de graça. Orar sem ação de graça é orar sem crer que recebeu. Sabe quando você pede algo para alguém e você só diz obrigado ou agradece quando aquela pessoa faz algo, quando ela realiza. E quando nós oramos a Deus e falamos, Senhor, olha essa situação que não sei o que, me ajuda nisso. É muita ingratidão ou incredulidade nós não terminar essa oração dizendo assim, obrigado Jesus porque o Senhor já fez. Aprende a combater o bom combate. Outra, rejeitando o medo.
Não vai existir ausência de medo. O medo sempre, ele será sorrateiro. Ele botará a cara. Mas olha que Deus falou para Josué, em viver as suas promessas. Josué estava agora de frente da terra prometida, para encarar. Jesus falou assim para ele, Josué 1:9, não te mandei eu? Quem está falando hoje com vocês esse sermão? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não tenha medo, rejeite o medo, diga, não há medo em mim, porque o Espírito de Deus me fortalece. E por último, nunca desvie os seus olhos do autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2, olhando para Jesus. Tudo isso que eu estou falando, você precisa olhar para Jesus, porque foi Ele que fez a obra ser completa. Pode subir o pessoal. Foi Ele que fez a obra ser realizada. Ele é o autor, Ele que criou tudo isso, Ele escreveu tudo isso, Ele é o consumador. Ele não só escreveu, mas Ele consumou, Ele fez, Ele realizou, aleluia, ao qual pelo gozo, pela alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, sabe, desprezando a afronta, sentou-se à direita do trono de Deus, sabe, Ele porque sabia que aqueles que acreditam vão viver coisas maravilhosas, Ele se alegrou, Ele falou, é esse o caminho. Então os nossos olhos nesse combate é sempre para Ele. Ele já venceu por mim. Eu sou vencedor por causa de Cristo Jesus. Nós precisamos combater o bom combate. Não podemos ter uma fé passiva, mas sim uma fé ativa. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eu fui rápido hoje. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Acho que hoje eu não falei nada de mim. Não te atrapalhei. Irmãos, lutar pela fé não é lutar com uma espada de ferro, mas é lutar com a espada do Espírito Santo. É estar com Ele. Não é lutar contra as pessoas, contra situações, mas é lutar contra a incredulidade. Tudo aquilo que está gerando medo dentro do seu coração ou falta de fé, comece a lutar contra isso. Sabe, é segurar firme as promessas de Deus, mesmo quando os nossos olhos só veem ruínas. Sabe, no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 126, fala daqueles que vieram do cativeiro da Babilônia. E eles estavam felizes como os que sonham. Eles estavam libertos desse tempo de condenação, desse tempo de escravidão, da prisão. E a Bíblia nos ensina que eles estavam falando assim, que todos os povos olhavam para eles e falavam assim, olha como são felizes aquele povo de Deus. O problema é que no meio do salmo, algo estranho começa a acontecer. Ele começa a falar de alegria e de repente ele começa a falar de tristeza. Ele começa a falar assim, mas aqueles que levam a semente chorando, com certeza voltarão. Põe para mim o Salmo 126, por favor. Olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Sabe o que é estar como que sonha, querido? Cara, é andar nas nuvens. É a concretização daquilo que nós mais esperávamos. Então, deixa no 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por esses. Sabe, é isso.
a esperança. Mas olha o verso 4. Agora ele fala assim, ó: fazes-nos regressar outra vez do cativeiro. Opa, o que está acontecendo? Como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que está acontecendo aqui? Por que do momento de sonho, dos cânticos que eles estavam lá, empolgação de viver os milagres de Deus, eles começam a olhar para, não, nós estamos presos de novo, nós estamos condenados. É porque quando eles chegaram em Jerusalém, sabe o que eles viram? As ruínas. No processo da libertação, eles estavam muito felizes. Mas quando eles chegaram na casa, sabe, os problemas ainda estavam lá. Sabe, a dívida ainda estava lá. A dor ainda estava persistindo no corpo. A angústia ainda batia no coração. E aí eles começaram a voltar para a Babilônia. Porque nós estamos falando, não é de 100 pessoas. Estamos falando de 3.000 pessoas. Então alguns chegaram na frente lá e viram aquela ruína, viram tudo isso e regressaram de volta. Não, vamos voltar para a Babilônia, porque pelo menos lá nós era escravo e estava tudo certo. Aí no verso 6, no verso 5, eles começam, volta lá para mim, no verso 5. Eles começam a falar assim: ei, presta atenção, vocês que estão voltando, vocês que estão desistindo. Sabe, os que semeiam em lágrimas, sabe, o combate da fé, há um combate, amado, que muitas vezes vai gerar lágrimas. E qual o problema? Porque a vitória é certa. Ele está dizendo lá para nós: aqueles que semeiam em lágrimas, volta 5, cegarão com alegria, vão colher com alegria. Sabe, amado, no começo você declarar a palavra, você combater o meu combate, vai ser lágrimas, vai ser algo que teu coração não concorda, algo que dentro de você está meio que estranho, isso não está dando certo, mas continua, porque a alegria vai vir. No verso 6 ele continua falando: e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus irá fazer as promessas. Mas nós precisamos combater o bom combate. Há um bom combate, há uma luta, querido, diária no teu casamento, há uma luta diária nos teus sentimentos, há uma luta diária na tua vida financeira, há uma luta diária na tua vida espiritual, na tua identidade. É diário. Mas nós já temos aqui o script, nós já temos aqui a palavra de Deus dizendo qual é o resultado dessa luta. Qual é a verdade dessa luta? E é aqui que nós temos que se apegar. Não são o início e nem o meio que determina o fim de Deus sobre as nossas vidas, mas aqueles que esperam no Senhor, com certeza, com muita alegria, colherão os seus frutos. Feche seus olhos. Espírito de Deus, aleluia. Nós te louvamos nessa manhã pela tua mensagem, pela tua verdade, pela tua palavra pregada ao nosso coração. Nos dá, Senhor, a tua alegria. Senhor, muda a mentalidade da tua igreja. Nós queremos aprender a combater o bom combate, e só o Senhor pode nos ensinar essa verdade. Alguns pontos foram mencionados, porém o Senhor é aquele que revela ao coração dos seus a verdade, ó Pai. Por isso nessa manhã, Jesus, olha para os corações, olha para aquelas vidas, Deus, que estavam largadas, já tinham desistido, uma fé totalmente passiva, e começa a provocar, a mexer dentro das entranhas dos seus ventres, ó Pai, para que eles não aceitem essa situação, para que eles não experimentem, não vivam presos, Senhor, aquilo que é passivo na vida deles, mas que eles começam a ser agressivos, violentos no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que eles comecem, Senhor, a entender que o teu reino é tomado por força e violência, ó Pai, que o teu reino é tomado por força e violência, no nome de Jesus. Que a fé seja ativa, que a fé seja violenta, que eles vivam, Deus, coisas que nenhum homem ainda viveu, que eles experimentem coisas, Deus, que ainda não experimentaram, e que eles possam, Senhor, sair daqui cheio dessa verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda Ele. Estenda suas mãos para frente.
Pai, obrigado por esse culto. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua doce presença manifesta neste lugar. Leva teu povo para casa, guarda-os debaixo das suas asas, no poder do teu amor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam...